Oi, gente, boa tarde. Aqui tem uma experiência que depois de uma série de outras para simulador, né, com a variação da energia mecânica, nós vamos poder estudar por um experimento, né, que vai vir com os slides, a forma como o movimento se altera agora com base na energia, sem explicar pela quantidade de movimento e pelas forças, né, que são as duas outras formas anteriores que a gente viu. Tem como explicar a alteração de um movimento pela energia, pela transformação de uma energia em outra. E assim, antes de entrar, eu queria lembrar quando estudou o pessoal do segundo ano, do terceiro, né, que participou, fez junto, quando a gente estudou a transformação da energia térmica, elétrica, mecânica, né, química, luminosa. Então, aqueles exemplos que a gente estudou, eu queria retomar só para dar uma direção assim, porque o que a gente quer abordar agora é alteração de movimentos. Então, a gente vai, com as classificações de formas de energia, tentar chegar a uma que seja para movimento só, né? Então, a gente estudou na termodinâmica no segundo ano, calor e transformações de energia, né? E dá para transformar uma forma de energia em outra, não dá? Por exemplo, a energia mecânica ela pode virar energia térmica se, por exemplo, uma furadeira ela for ligada, né, num pedaço de madeira, assim, numa placa de madeira e começar a girar. Aí, quando ela entra, transforma energia elétrica primeiro em energia mecânica, né, de rotação da broca, e depois o atrito com a placa de madeira com a parafusadeira gera calor, e o atrito ele gera calor, né? O efeito é dissipar a energia cinética, dissipar a energia mecânica, gerando calor. E ela passa por essa sequência elétrica, mecânica e térmica, né? E isso a gente vê, por exemplo, na furadeira. A furadeira é um movimento? Ela faz um movimento. Então, um corpo que tem a finalidade de movimento ou de alterar algum movimento, né, já iniciado, ele é o que a gente quer se estudar, é de procurar as fontes de energia desse movimento, né? As formas de energia que se transformaram até chegar a ele, tá? Então, a furadeira é um exemplo de motor elétrico, transforma energia elétrica em mecânica de rotação, depois atrito é o calor, né? O atrito gera o calor e o calor sai da energia mecânica da broca. A máquinas a vapor a gente estudou no segundo ano, né? É o aquecimento da água por uma fonte quente que libera o vapor, ele sobe e passa pelas turbinas, né? Pelas hélices da máquina, onde esse vapor ele vai entrar em um cilindro, em motores elétricos, né? Motores assim motores térmicos, na verdade, né? Locomotiva a vapor e motores térmicos, né? Ele entra por um cilindro e começa a pressionar a roda, levantando o pistão e rodando, né, o eixo da roda. Depois ele saindo do cilindro, dá lugar ao vapor que estava subindo, continua entrando por ele e pressiona o pistão contra o outro lado e vai fazer o movimento contrário na roda, ela girar na outra metade do movimento dela, e com isso ela completa um giro, né? Então você tem uma máquina térmica que é com vapor, que faz ela dar um giro completo na roda. Máquinas térmicas, locomotivas são assim, né? Trens a vapor. E nas máquinas a vapor usadas em fábricas, assim, indústrias, que é por movimentos, né, para transmitir movimentos por engrenagens, para levantar, para puxar, tracionar, fazer operações assim em linhas de montagem, né, determinadas operações. Então elas funcionam com engrenagens, com eixos ligados entre si, e o vapor ele aciona, né, o mecanismo de movimento desses eixos
Se você tem uma máquina térmica, ela transforma a energia do vapor de água em movimento, né? Dessa forma fica transformada a energia do vapor, que veio por sua vez de qual forma de energia? Vocês sabem, energia do calor, térmica, né? Energia do aquecimento de água. Isso desde a máquina de Watt que nós estudamos, né? Das anteriores a ele também, já se usava a energia do vapor como uma forma de energia para gerar movimento de máquinas industriais, né, por exemplo. E são uma forma de energia que terminou num tipo de movimento também. Então, vocês veem o que a gente está levantando, né? Formas de energia que acabam gerando em movimentos, né? Elas se transformando em movimentos. Então, nós levantamos já a energia elétrica passando para mecânica e depois para calor, elétrica passando para mecânica, e você tem, por exemplo, ó, elétrica passando para térmica. Onde ocorre isso? Por exemplo, no chuveiro. É um aparelho que transforma energia elétrica em calor, né, pela passagem da corrente elétrica pelos resistores, aquecendo a água, gerando calor. E só que essa energia a gente poderia colocar um asterisco nela porque ela não gera movimento, né, para nós. Ela é uma transformação de elétrica em térmica, igual ocorre, por exemplo, no secador de roupas, no ferro de passar e entre outros, tá? A energia térmica e energia elétrica. Energia térmica, por exemplo, se a gente pegar usinas termoelétricas, a gente tem não só energia térmica sendo transformada, mas nuclear também. Energias termonucleares e usinas termonucleares e usinas termoelétricas, né? Então, como a gente tem a caldeira aquece o vapor sobe, gira as turbinas do reator nuclear, o reator nuclear recebe energia é, térmica, né, no ponto onde ele está, e desencadeia esse calor, essa energia que entra no reator, onde estão os núcleos, né, os isótopos, desencadeia reações nucleares, onde tem um desmanche dos núcleos, e eles formam isótopos mais leves, né, que combinados davam aquele mais pesado, e vai sendo liberada numa escada, uma reação em cadeia, onde o núcleo vai se desmontando em núcleos menores, uma grande quantidade de energia, e essa energia nuclear ela vai pro gerador, é, da mesma forma que o gerador, um dínamo, né, de uma usina hidrelétrica, ele recebe uma imantação dentro dele para gerar energia elétrica corrente por campo magnético, né? Então, aqui a gente vai ter a energia da reação nuclear passando pelo eletroímã do dínamo, né, desse gerador, tá? E vai gerar uma diferença do campo magnético, da mesma forma, e vai induzir correntes elétricas, né? Vai gerar a indução de uma corrente elétrica pelo eixo principal do dínamo e vai seguindo pelas linhas de transmissão depois. Aí foi gerada uma energia nuclear, uma energia por reações térmicas, né, por fonte térmica. Então foi o calor que acabou levando à geração de energia elétrica, né? No final desse processo, o calor gerou energia elétrica, mas passou no meio por energia nuclear. E teve geração de movimento pela movimentação, né, das turbinas do, do reator nuclear e pela chegada dessa energia calorífica até dentro do reator, desencadeando a reação em cadeia, tá? Então teve algumas sequências de transformação de energia, mas você vê que elas não resultaram em energia mecânica, né? A não ser pela parte da subida do vapor d'água, mas não resultou em energia mecânica, né? Então, mesmo no resultado em energia mecânica, é uma forma de transformar energia. Então, antes de entrar no que a gente está falando, né, que é chegar nos movimentos que geram, nas formas de energia que geram movimentos, que alteram movimentos, tá, pessoal? Lembrando que a gente estudou no capítulo anterior as formas de explicar como se iniciam os movimentos, tá?
Então a gente viu primeiro variação da quantidade de movimento, depois variação da força, ou aplicação de uma força, né? E essa terceira forma é pela variação ou transformação de uma forma de energia em outra forma. Só que nós estamos vendo que nem todas as transformações de energia resultam em movimento, mas o que a gente quer é chegar às que resultem, tá? Você poderia pegar a energia radiante, que é a energia luminosa, e vendo ela se transformar em térmica. Por exemplo, qual é a radiação do espectro eletromagnético que gera calor, que leva ondas de aquecimento? É o infravermelho, tá? Nós não vemos no Sol, nas lâmpadas incandescentes, né? Na chama de uma vela, quando ela está acesa na fogueira, entre outros lugares. Então a energia luminosa, a energia leva ondas de calor junto com ela. Por exemplo, em aparelhos de fisioterapia, aqueles que aquecem, né, uma parte do seu corpo, você tem uma transformação de energia. É, é, tudo bem que eles são ligados eletricamente, né? Então primeiro vem a energia elétrica, transformando em energia luminosa, e a energia luminosa trazendo energia térmica, né? É, por exemplo, não sendo gerado movimento. É, a, em, da mesma forma, quando você acende uma lâmpada, você tem a energia elétrica entrando pelo filamento, aquecendo ele, excitando os elétrons, né, aumentando a energia média de movimento deles, e eles vão liberar energia luminosa depois, né, o aumento de frequência dos elétrons, ao absorverem fótons da corrente elétrica que chegou pela rede, tudo bem, entrou pela lâmpada, vai aumentar a frequência de movimento dos elétrons, aumentar a energia média de movimento deles, e na camada mais externa, né, desses átomos do tungstênio, do filamento e outros aqui dentro, vai irradiar a energia dos fótons, né, que os elétrons absorveram, e emitindo essa energia sob forma de luz. Mas não foi mecânica, né? Então, mas tem formas de transformar uma energia em outra? Tem. E as que têm a ver com movimento? Nós vamos fazer um experimento daqui a pouco, e também assim, as energias que transformam em movimento, né? Então a gente tem algumas formas para classificar as energias, não tem? Se a gente pegar um barco à vela ou um veleiro, que forma de energia está fazendo o movimento do barco? O vento, a energia vinda do vento é energia eólica. A energia eólica, por sua vez, ela veio da energia solar, porque a energia solar ela tem um ciclo na Terra, e o ciclo da energia solar atua no ciclo dos ventos, o ciclo do ar e no ciclo da água. Então a energia solar ela chega nos oceanos, né, nos mares, ela chega nas plantas, na energia química das moléculas que as plantas fazem por fotossíntese, porque elas fazem açúcares, né, frutose, glicose, sacarose, outras moléculas de carboidratos, e depois chega até nós, né, e elas vêm da energia solar, combustíveis, o petróleo, o gás natural, a biomassa, né, eles vêm da fotossíntese também, eles são subprodutos da fotossíntese, da geração de energia química que as plantas fazem. Elas transformam a energia solar em energia química, e um dos produtos desses é os derivados do petróleo até, né? O gás natural, o álcool depois, né? Com as plantas, o diesel. Então, o Sol ele tem a ver com as outras formas de energia, né? Ele é a fonte de muitas formas de energia que a gente tem, e ele culmina no movimento, ele termina em movimento, termina, porque os combustíveis eles são usados para movimentar carros, não é? Porque eles têm energia química, e dentro dos motores eles transformam energia química em movimento. O diesel, o óleo diesel, o querosene, o álcool, eles fazem assim, né? Os alimentos transformam, os alimentos também começam pelas plantas, né? Pelas moléculas que elas fabricaram, porque direto ou indiretamente elas alimentam os animais, né? Da cadeia alimentar, e chegam até nós.
essas moléculas de carboidratos, de proteínas, de lipídios, né, essas calorias, elas vieram primeiro das plantas, que veio por sua vez do sol, né? Então, os alimentos são uma fonte de energia que pode gerar movimentos também? Pode, né? Eles, na verdade, eles são isso, né? A eletricidade, nós estudamos em pilhas, baterias, geradores de usinas hidrelétricas, por exemplo, os dínamos, eles são fontes de energia elétrica, não são? Então, para que nós usamos eles? Para ligar motores elétricos, que são ferramentas, eletrodomésticos que a gente tem em casa. Eles transformam energia elétrica em trabalho, através de um movimento de algumas das suas partes, né? Você pode ter rotação, fatiamento, né? Compressão, né? De pressão, assim. E você tem, assim, nesses aparelhos, um uso da energia elétrica transformada em movimento. Um trabalho, né? Que ela faz. A energia, em trens e metrôs também, né? A gente tem que citar, metrôs são como as locomotivas térmicas a vapor atuais, né? E os trens elétricos também, porque a locomotiva a vapor transformava o calor do aquecimento em movimento das rodas por um motor térmico. Os carros são motores térmicos também, então eles fazem isso, né? De alguma forma. O, a, os metrôs eles fazem isso porque para mover os vagões eles precisam receber energia elétrica nos componentes dele, né? Para acionar o motor deles, né? Que o metrô ele é por bateria, né? É um gerador elétrico que tem neles e esse gerador, a energia elétrica, ela se transforma em energia mecânica porque ela gera movimento dos eixos das rodas, né, dos vagões assim, das locomotivas, né, dos trens e é um motor elétrico. E esse motor elétrico faz o giro dos eixos das rodas depois, né? Então essa parte de motor elétrico. Então a eletricidade ela tem parte no movimento, né? A gravidade, quedas, rampas, descidas, são uma origem de muitos movimentos assim do dia a dia, não são? Rodas d'água, quando a usina hidrelétrica caindo, a queda d'água passando pela roda d'água, girando a roda, e o giro da roda ele faz o gerador girar e gera uma mudança do campo magnético do eletroímã que vai induzir uma corrente elétrica depois, né? Então você vê que aí a energia gravitacional se transformou em energia cinética, que é do movimento das águas. O movimento das águas se transformou em energia elétrica e depois essa energia elétrica é transformada em outras formas. Quando ela chega nas nossas casas, né? A gente falou um pouco no começo, furadeira, né? Movimento de ferramentas, depois virando calor, né? No fogão, né? Porque a energia elétrica libera uma faísca elétrica que queima o combustível e transforma a energia química do gás em calor, né? Para aquecer, cozinhar os alimentos, se transforma em calor da água do chuveiro, do ferro de passar, a energia elétrica depois se transformando em outras formas. As deformações elásticas, mola, elástico, né? Flexão de metais assim, são elásticas. Se você vê, elas ficam vibrando até dissipar a energia cinética delas que elas param. Onde começa? A energia elástica, né? Um elástico alongado, uma mola alongada, um metal empinado assim, né? Caído, né? Pressionado, eles acumulam energia elástica. Aquele carro de fricção que eu falei no vídeo anterior, que você puxa ele até um determinado ponto, depois ele vai, é porque nas rodas, as rodas dele, apesar de ele ser um brinquedo, tem eixos. E os eixos armazenam energia elástica, porque eles são feitos com uma tira elástica, né, prendendo eles em volta assim. Então eles vão armazenar energia elástica, né, potencial elástica, e depois se transforma em outra energia, né? Reações nucleares,
que nós falamos um pouco das usinas nucleares, termonucleares e termoelétricas. Elas geram energia elétrica, as termoelétricas por aquecimento de água, virando vapor, aquecendo o reator nuclear, desencadeando, né, uma reação em cadeia, vai gerar uma energia que vai passar pelo eletroímã do gerador do dínamo e vai variar o campo magnético dele e induzir corrente elétrica. E na usina termoelétrica é pelo vapor, pela queima do combustível fóssil, e a gente volta aí no petróleo, no carvão, nos minerais, né, no gás natural, para gerar o vapor de água para chegar na turbina, né, no eletroímã também, energia eólica dos ventos. E depois essa energia elétrica gerada nas termonucleares e nas termoelétricas vira movimento, trabalho mecânico, né, em ferramentas, eletrodomésticos. Energia eólica ou dos ventos é energia utilizada para mover veleiros, embarcações menores, né? Navios maiores, como a gente sabe, eles são por motor elétrico, né? Mas os navios menores são por vento. Então a energia eólica ela também liga turbinas eólicas, que são geradores eólicos. Lembra que no gerador da usina hidrelétrica é a água caindo e passando pelas rodas d'água que liga o dínamo, né? Faz ele gerar energia, né? Na, na turbina eólica, nas usinas eólicas, é o próprio vento. É o vento que passa pelo dínamo e balança, né? Causando assim movimentos nas partes dele e alterando o campo magnético do dínamo para depois ele gerar energia elétrica. É uma forma de geração de energia bem barata, é sustentável. Isso a gente sabe mesmo que o custo é bem pequeno e não polui o meio ambiente, diferente, por exemplo, a usina hidrelétrica também não polui, né? Ela tem para ser construída ela tem que desmatar, então acaba aquecendo um pouco o lugar, né? Porque você perde um pouco de árvores, de vegetação, aí perde a umidade, né? Porque a gente sabe que a umidade depende de ter plantas e oceanos, e perde a umidade do lugar, aí deixa de ter um pouco de chuva. Algumas espécies assim que poderiam estar ali, né? Acabam tendo que sair para outro lugar e perdendo alimentos ali de outras espécies da cadeia alimentar do local, né? Algumas espécies podem ir para extinção e isso pode trazer alguns danos ambientais também. Então a usina termoelétrica e termonuclear, a termonuclear pela geração de energia nuclear, que é uma forma de energia que, se a gente ficar exposta a ela, pode causar câncer, tumor de pele, degeneração de órgãos e até morte. Sempre assim, eu procuro lembrar do acidente em Goiás, que foi um dos mais conhecidos no Brasil, com a usina que utilizava césio 137, o isótopo bem pesado do césio, né? E a usina em Chernobyl, na Ucrânia, né? Que utilizava urânio, pelo que eu lembro assim, eu estou lembrando era urânio, né? O combustível deles, combustível de usina nuclear é isótopo radioativo, né? E demora para esses compostos terminarem de liberar energia. Lembra das escadas da decomposição do núcleo, né? Então demora, ele vai formando núcleos mais leves, mas vai demorar um pouco para chegar nesse processo. Enquanto isso, a energia continua sendo emitida e causando perdas de espécies, né? Morte de espécies dos locais, do próprio oceano, algas marinhas, né? Que são as principais produtoras de oxigênio na Terra, são as algas marinhas, né? E causando assim desequilíbrios, né? É, a, a, então essas usinas, essas formas de energia que, além de poluírem, né, o ambiente também, como a usina termoelétrica que usa queima fóssil, né, combustível fóssil para aquecer carvão, petróleo, diesel,
Então, seriam outras formas de energia mais baratas e mais sustentáveis, né? Tanto economicamente, né? Porque permitiria uma economia, como o social, o ambiental, né? A energia solar é uma outra forma que, junto com a eólica, custa muito pouco. É, assim, vai ter uma questão de patentes, né? De empresas querendo reivindicar as placas, né? Os painéis fotovoltaicos, mas ela é uma forma assim que é muito barata. Se você pegar só energia solar mesmo, e ela utiliza de painéis fotovoltaicos que transformam energia luminosa em em energia elétrica, né? Energia luminosa, através das placas tem os íons nas placas e a luz ela vai causar reações químicas, né? De separação dos íons. Então você vai ter uma corrente elétrica sendo formada e a corrente elétrica depois ela é amplificada, né, em transformadores e gerando energia elétrica. E é uma forma assim com custos bem reduzidos e ambientalmente assim não polui nada. É bem indicado mesmo, sabe? Até para o desenvolvimento econômico também, né? E para as espécies ali em volta, né? Para não ter danos. E outras formas de energia, vocês estão anotando que algumas dessas formas geram diretamente movimento, né? Porque essa energia elétrica da energia solar, dos painéis solares, depois se transforma em movimento nas nossas casas, né? Até em carros, né? Baterias de carros elétricos, porque são carros que não usam combustível, eles usam bateria, né? Energia elétrica é por esse mesmo composição de íons, só que não é fotovoltaico, né? Seria, seria só placas voltaicas, né? Com íons, né? Eletronegativos, né? E átomos eletropositivos sendo separados por uma pequena descarga elétrica da bateria mesmo e gerando corrente elétrica e o carro sendo um motor elétrico ao invés de um motor térmico, né? E isso não gera poluição para o ambiente, é, economiza, né, para nós, porque se há uma bateria, ela vai durar mais tempo e não tem que abastecer, né, porque não é um motor. E são alternativas que vão acabar gerando movimento depois é, e, e a gente tem que sempre analisar, né, os pontos positivos. Outras formas, muitas outras fontes podem ser mencionadas, né, como a tração animal, a energia armazenada na compressão de gases. Ouviram falar da câmara pneumática, né, onde é como se fosse um pneu que o ar é comprimido e você tem, pela termodinâmica, o gás assim comprimido, ele gera trabalho porque diminui o trabalho que ele está executando, né, contra a câmara de ar e aumentando a energia. Ele não perde calor, né, não dissipa energia e ele aumenta de temperatura, né, ele aumenta a energia interna, ao contrário, ele não perde, ele aumenta a energia interna e ele pode gerar depois, em seguida, calor, né? Ele passa a ter uma, uma capacidade calorífica, né? Pode gerar mais calor e esse calor ele pode ser usado para aquecimento, para turbinas a vapor, entre outros usos, né? Então você tem uma câmara pneumática que é uma forma se chama expansão livre esse processo, né, da termodinâmica e é uma forma de fazer trabalho sem custos assim de operação muito grandes, tá? E sendo sustentável, né? Além de ser sustentável. Energia química, que nós falamos de pilhas e baterias, né? São transformadas energia química em energia elétrica que depois se transforma em outras formas de energia, né? Que geram movimento para nós, né? Pessoal,
Então, vocês viram que o Sol, ele é a fonte, ele está direto ou diretamente na fonte de grande parte dessas formas de energia, combustíveis de carro, né, carvão, petróleo, gás natural, diesel, querosene, biomassa. Biomassa já é um processo orgânico, né, mas ele utiliza combustível fóssil para chegar nele. É, o, a, então, esses combustíveis eles vêm do Sol. Precisou ter a energia do Sol para sintetizar esses combustíveis. Você vê que precisou ter a energia do Sol para fotossíntese, né, para as plantas fazerem fotossíntese, que depois gera moléculas orgânicas, né, que são energia química dos alimentos, que depois vão se transformar em energia motora para nós, né, energia de movimento através da digestão, né? Então, o Sol, direto ou indiretamente, ele está na maioria das formas, né? Na própria reação nuclear, o urânio, o césio, né? Que foram os isótopos usados nos acidentes com essas duas usinas nucleares, né? Que eu citei, eles são isótopos, são elementos que são formados com reações químicas, né, de junção ali de elementos que vêm com o calor do Sol, né, são pela energia do Sol, pelo calor, e esses isótopos são formados e eles dependem da energia do Sol também. Então, o Sol ele tem parte, né? Ele tem uma parte assim grande nas fontes de energia da Terra, né? Se a gente vê o ciclo de energia da Terra, a subida das massas de ar, do ar por convecção, que ele sobe e aquece na atmosfera e ele vai depois se transformar em gotículas em suspensão de água, né? E depois essas gotículas vão cair por aqueles mecanismos que a gente estudou no vídeo sobre termodinâmica. Se vocês não viram, tem a live, né, nesse canal aqui. Procurem um pouquinho mais embaixo que vocês vão achar. Então, para a formação de chuvas, as gotículas em suspensão, né, de água caindo, se precipitando pela força gravitacional da Terra e com o atrito das gotículas de água com as correntes de convecção ascendentes, as gotículas entram em atrito e o atrito gera calor, né? Aí o calor aquece as gotículas e elas de gelo, né, que elas tinham se formado a temperaturas abaixo de zero, numa atmosfera com temperatura baixa, vira água, né, gotículas de água e caindo em forma de chuva. Então, o Sol ele tem uma parte no ciclo da água, no ciclo de energia da Terra, no ar, né, no ciclo do ar, na formação de ventos. Então, ele está presente, né, em, nessas fontes, e essas fontes resultam em movimento. Então, vocês veem que o movimento ele é alterado, ele é gerado por uma fonte de energia. Tem uma forma de energia que altera o movimento. Então, assim, o que nós estávamos estudando, né? Tem algumas formas de explicar como começa um movimento. A gente tinha visto duas, né? Quantidade de movimento dada para um outro corpo de massa maior e recebida, né? Por ele uma quantidade de movimento maior, por força, que é a primeira lei de Newton, que tem uma força que altera a inércia, né? O estado de repouso, e pela energia, pela transformação de energia. Então, nós estamos estudando esses tópicos e vai ter nos slides algumas transformações de energia que vocês poderiam usar também, tá? Vamos fazer um experimento para estudar a transformação de energia em um movimento simples, assim. Por exemplo, uma lata, se você amarrar um elástico dentro dela, prendendo com parafusos, né, nos lados, assim, e colocar um parafuso no meio, pendido nesse elástico, esse parafuso ele vai segurar o elástico. Se você soltar a lata e fazer ela entrar em movimento assim no chão, ela ia começar a girar, né? Sem ter o elástico e sem ter o parafuso. Ela ia parar pelo atrito da lata com o chão, né? Porque a energia cinética dela ia ser dissipada pelo atrito, o atrito ia gerar calor e a lata ia perder a energia cinética dela, né?
mas com o elástico e o parafuso no meio, não deixa o atrito é, entrar e dissipar a energia cinética, né? O elástico ele vai receber a energia cinética da lata e vai absorver ela, e ele vai torcer. Aí quando o elástico torce, ele vai acumular ou armazenar energia cinética, energia elástica nele. E essa energia elástica, depois ela vai voltar como energia cinética. Porque você vê que depois a lata, quando ela é girada, torce o elástico, aí daqui a pouco ela volta em direção a você e devolve a energia armazenada no elástico em movimento. Aí vira energia cinética de novo, né? Aí a energia elástica voltou para a cinética. Depois, se você sair e deixar a lata continuar girando mais um pouco, o elástico vai passar do ponto de equilíbrio dele, onde ele não tinha torção, e vai torcer para o outro lado. Aí ele vai armazenar mais um pouco de energia elástica nele, que veio da energia cinética da lata, né? E vai voltar depois para o lado de onde ele veio, é, liberando, né, devolvendo a energia elástica para a lata, que vai se transformar em energia cinética, e a lata vai andar para frente mais um pouco. Quando ela vai nesse vai e vem, o elástico é como se fosse um bloco mola, você sabe? Um bloco mola vertical, que quando você solta o bloco, ele vai caindo, ele desce, depois ele sobe um pouco, sobe, ele chega no alto, né? O bloco pela energia gravitacional ele desce, né? E depois pela energia elástica da mola ele sobe. Então você vê, tem transformação de energia aí, né? A energia gravitacional se transforma em energia elástica e depois a elástica em gravitacional. Mas é como se fosse esse bloco, né? Porque a energia gravitacional ela iria acabar, né? Porque o bloco ia cair, mas a energia elástica entra e recupera essa energia gravitacional e armazena na mola como energia elástica. Aí o bloco pode continuar usando essa energia porque ela foi reutilizada, né? E depois o bloco começa a cair de novo e a energia elástica armazenada ali na mola, né, e pelo bloco, volta a se transformar em energia gravitacional e depois em cinética, né? Não pode esquecer também que a queda do bloco é energia cinética, né? A energia gravitacional quando o bloco chegou lá em cima, depois ele caindo, foi sendo energia cinética, né? E energia elástica também, né? Também ganhando energia elástica. Depois ele chega lá embaixo, a energia elástica que ele recebe volta para cima, aí a mola continua armazenando energia elástica nela de novo, o bloco vai subindo, ele vai aumentando a energia gravitacional dele de novo e perdendo energia cinética. Então são três formas de energia. Então, uma latinha assim girando, ela também mostra que a energia ela se conserva, ela se transforma de uma forma em outra forma de energia. Até que se você tem um atrito, porque se você tem um atrito, ele dissipa energia cinética e ele faz perder ela. E você vê que se você não tiver energia cinética nesses exemplos, se você tirar ela, o bloco fica com uma energia a menos e isso pode terminar o movimento dele antes do esperado, né? Porque estava previsto que ele tinha energia cinética e que ele iria continuar se movendo com a energia cinética dele, né? Então essa perda de uma dessas formas de energia interrompe o movimento e ele acaba antes do esperado, porque se você é, faz entrar o atrito, né, no movimento, se você dá entrada para o atrito, ele vai acabar com a energia cinética, né? Ele vai aos poucos dissipando ela, transformando em calor, e uma das energias vai acabar. Por exemplo, o bloco em suspensão, se tirar a cinética, ele pelo atrito, né? Depois, por causa de ter energia gravitacional ainda, ele continua caindo,
aí ele ganha um pouco de energia elástica e sobe, mas só um pouco. Não vai subir tudo, né? Se você parar o movimento e continuar depois, ele já não vai subir tudo, porque você tirou uma energia que tinha nesse movimento, que era a cinética, e isso faz o movimento acabar antes, né? Você vê, por exemplo, se a latinha, se você tirar o elástico do meio dela, aí ela vai ter só energia cinética, vai ficar rolando, até que com o atrito, né, dissipa a energia cinética e ela vai parar. Então, para ter um movimento, para manter um movimento, ele tem que manter as formas de energia que ele tinha do começo. Tudo bem? É, é, vocês podem anotar, para ele manter, ele tem que ter. Então, se tirar uma das formas de energia, o movimento fica prejudicado, porque o movimento ele estava previsto com aquelas formas de energia. E sem uma delas, ele fica mais limitado e ele vai ter uma energia total menor. Uma energia total menor, pessoal, é uma é uma quantidade de movimento total menor, né? E se a quantidade de energia se conserva, a gente estuda, né, que a quantidade de energia total se conserva. Mas se você tira uma parte dessa energia, fica uma quantidade total de energia abaixo. Então o movimento fica limitado, né? Ele fica comprometido, tá? De acontecer, né? Ele acaba antes do previsto, tá? Então, a energia se conserva e se transformando de uma forma em outra. E dessa forma, ela vai mantendo o que ela estava previsto para ocorrer em movimentos, né? Então, ela vai se transformando de uma forma de energia em outra e continua mantendo o movimento. O movimento só fica se a energia que ele está recebendo como fonte dele for continuar com ele. Tá? Se a gente interromper essa fonte, é, acaba o movimento, né, em parte grande, por causa da energia total e da conservação da energia. Né? Se a energia total se conserva e você entra com um elemento que tira uma dessas energias, né, do movimento, aí fica com uma quantidade total de energia menor, né? Ela vai se conservar, mas com um valor menor e isso em máquinas, por exemplo, em máquinas elétricas, né? Quando a gente tem um atrito da broca ali num pedaço mais difícil dela passar, vai gerando-se muito calor e aí você perde, né, o trabalho de giro da broca, né? Você perde o trabalho de secagem da secadora ou de centrífuga da lavadora de roupa, se alguma peça dela está com defeito e ela acaba raspando, gerando atrito, gerando calor, né? E no processo e dissipando o calor, perde uma parte da energia dela, né? Então, se você tira uma das formas de energia de um movimento, de uma ferramenta, ela fica comprometida e não faz todo o trabalho que ela poderia fazer, né? Então, o atrito ele é um elemento que reduz a quantidade total de energia de uma máquina, de uma ferramenta, por exemplo, de um eletrodoméstico, de um aparelho. A resistência do ar é um outro elemento que reduz, né? Porque a resistência do ar ela atua, ela é força resistente, então ela atua contra o movimento, a variação de velocidade ou a aceleração, né? Da peça, né? De uma peça, de uma ferramenta. Então, força de resistência, atrito, resistência do ar, são forças contra movimento, né? Então, são forças que vão parando o movimento, dissipando a energia cinética dele. Se o movimento tem energia cinética, então o atrito ele envia fora, né? Ele manda para fora essa energia cinética e tira um pouco dela, diminui a energia total e vai atrapalhar o funcionamento, né? Aí vai ficar funcionando menos. Então, a conservação da energia, ela é um teorema que ajuda a gente a explicar movimentos, tá, pessoal? Por que os movimentos ocorrem e para eles se manterem, a energia tem que se conservar. E ela se conserva se transformando de uma forma em outra. Se você tirar uma das formas que a energia começou, que ela tinha no começo,
ou uma das formas que a máquina utiliza, né, que a ferramenta usa, a energia total dela vai ficar menor e ela vai funcionar com fazer um trabalho menor, né? O trabalho dela, o movimento dela vai ser menor, tá? Então o trabalho é a variação o trabalho da força de atrito variou a energia cinética, tudo bem? A energia de movimento da centrífuga, da lavadora, da furadeira, de eletrodomésticos, né? E variou a energia cinética, variou o movimento. Então, esses dois pontos eu queria que vocês anotassem também. Olha só, o atrito ele entra num movimento, ele tira uma das formas de energia desse movimento, que é a energia cinética. Então, o atrito ele faz um trabalho de reduzir a energia cinética, tá? Para não reduzir a energia total de uma ferramenta, de uma máquina, ela teria que conservar a energia dela. E para isso, uma primeira forma de energia que ela se baseou tem que se transformar em outra forma de energia totalmente, né? Tem que se transformar totalmente em outra forma de energia para que ela está prevista, tudo bem? Então esse experimento ele vai mostrar que a energia se conserva e ela gera movimento por ser energia cinética, né? A menos que sem o elástico da latinha a energia cinética ela fosse dissipada pelo atrito, né? Que gera calor, né? Que gerasse calor e diminuiria a energia cinética. Se você colocar um parafuso apoiado num elástico e prender, fazer um furinho num lado e o furo no outro, das extremidades da lata, amarrar o elástico e colocar a lata para girar, o elástico vai torcer e a energia cinética da lata, ao invés de ser perdida pelo atrito com o chão, ela iria para o elástico e o elástico torcendo armazenava essa energia elástica e depois é igual uma mola, né, em suspensão, balançando na vertical para cima e para baixo, ia devolver a energia cinética, né, como movimento para a lata. Mas o atrito ia continuar atuando, a energia cinética uma hora ela ia acabar, porque mesmo com a energia elástica você não consegue evitar o atrito, né, com o chão, já que a lata está apoiada nele. Mas você retarda isso, né? Você vai atrasar porque você vai conseguir equilibrar um pouco a transformação de uma energia para outra, de modo que a energia cinética não vai direto para o atrito, né, ser perdida. Ela vai ser transformada em elástica, um pouco da elástica vira cinética de novo. Você vê que uma parte da energia que seria dissipada como calor já volta como cinética, e depois, se você deixar a lata rolar mais um pouco, o elástico volta a acumular mais um pouco de energia elástica nele, né, que veio da cinética, do giro da lata, e depois o elástico se distorcendo, né, volta a devolver em parte essa energia cinética para a lata. Então, eu vou colocar o roteiro no slide e eu queria que, se vocês pudessem, fizessem esse experimento. Eu vou tentar fazer aqui depois também para mostrar para vocês e eu coloco um outro vídeo em seguida, tá bom? Mas o que nós temos então? A lata, né, conservando a energia total dela, tudo bem, gente? Ela conserva a energia e o movimento fica por mais tempo, né? Ele não acaba antes, ele não para, tudo bem? E eu vou colocar esse roteiro do experimento, tá? E eu queria que vocês fizessem, tá? O que vocês vão usar para fazer a experiência da lata? Vocês vão precisar de elásticos, de pregos, né? 2 pregos, uma lata, pode ser de refrigerante, um parafuso daqueles com porca, né? Vocês sabem, a cabeça do parafuso, tá? Ou a porca, na verdade, é aquela rosca, né? Que gira para dentro do parafuso para segurar o parafuso no elástico, para ele não cair, tá? E fazer só a parte do furo na lata, né? Vocês vão tomar cuidado, né? Pode usar uma faca assim pequena
de metal, né? E fazer o furo em cada lado, né? Igual mostra, por exemplo, nesse roteiro. Mas eu vou pôr a figura nos slides para vocês verem, tá? Então vocês têm uma montagem do experimento aqui, que precisa da lata, tá? Aqui não é que a lata tá cortada de lado, era só uma imagem para mostrar por dentro como ela fica, tudo bem? 2 pregos, um parafuso com porca, alguns elásticos, né? Um só não vai dar, para o efeito que eu quero que vocês vejam. Então, no questionário, eu vou pedir para vocês responderem as questões de transformação de energia, tá? Que forma de energia se transforma em outra? É, vocês vão, vocês vão então responder e vocês vão ter que analisar numa parte por que se colocar mais elásticos você consegue perdurar por mais tempo ainda o vai e vem da lata. Tudo bem? Então, com base nessa relação de transformar a energia cinética em elástica, depois elástica em cinética, depois cinética em elástica e vai, né? Como se fosse uma mola, né? De esquerda, direita ou cima a baixo. Por que se colocar mais elásticos o movimento perdura mais, ele fica mais tempo durando. Tudo bem? E essa relação, gente, então transformações de energia de uma forma para outra, elas precisam ocorrer para continuar o movimento. Se você está falando de movimentos, movimento é energia cinética, né? Para eles continuarem ocorrendo, a gente precisa que uma forma de energia que iniciou o movimento, que foi a fonte, o combustível deles, né? A origem, a fonte, elas sejam transformadas em cinética, em uma outra forma de movimento que faça o movimento ser, né, ocorrer, para ela não ser perdida no meio do caminho, tá? Que essa outra forma de energia, ela tenha lugar, né? Ela possa ser transformada, não tenha atritos, não tenha força de resistência no meio do caminho, porque isso diminui a quantidade de energia total da máquina, do corpo. E sem a quantidade de energia total que ela foi prevista para ter, o movimento dela também fica reduzido e limitado, tá bom? Então a energia tem que se transformar o máximo possível na outra forma que é a cinética, né? O final desse processo tem que acabar em energia cinética, tá? Porque nós estamos estudando movimento, né? Vocês lembram que nós começamos com algumas transformações de energia e depois a gente logo foi para as que terminavam em movimento só, né? Então, os movimentos que têm energia cinética, as fontes de energia desses movimentos têm que ir para energia cinética, tá bom? E para isso a energia tem que se conservar, ela tem que se transformar da origem dela, pode ser elétrica, gravitacional, nuclear, térmica, eólica, solar, né? Mas tem que acabar na final que é cinética, movimento, tudo bem? Então, que vocês possam fazer esse experimento e me falar depois, né? Postar vídeos de como ele ficou, tudo bem? Eu vou fazer um aqui também, eu vou tentar postar depois o vídeo no YouTube, tá bom? Para vocês verem. Gente, então um abraço para vocês, tá bom? Eu vou estar mandando o roteiro para vocês fazerem e a gente se fala logo. Tchau, tchau, um abraço.